eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o sexto ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu irei falar sobre a tonicidade das palavras. Irei fazer uma revisão desse contexto que está no livro. O que é tonicidade? Vamos ver no exemplo que segue. Um aluno deverá ler as frases a seguir em voz alta. A secretária da escola ficou muito feliz com a homenagem feita pelos alunos. A secretaria da escola não abrirá amanhã, pois todos os funcionários farão um curso em outro local. Então, o que você percebeu em relação à pronúncia das palavras destacadas nas duas frases lidas? Bom, as duas palavras destacadas são secretária e secretaria. Quando nós pronunciamos secretária, nós conseguimos perceber pela sonoridade que o tá, ele soa mais forte, não é? Secretária. E quando eu falo secretaria, a minha sílaba mais forte muda, não é mais o tá, é o ri. Por que isso acontece? Porque cada palavra, mesmo sendo escrita igual essa palavra, nós temos ali um acento em uma e na outra não. E também não é só uma questão de acento. Muitas vezes as palavras não são acentuadas e tem sim a sua sílaba mais forte em outra sílaba que aquela que é escrita da mesma forma, ou às vezes muda ali uma consoante. Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque nós temos dentro da língua portuguesa as chamadas sílabas tônicas e as chamadas sílabas átonas. As sílabas átonas são sílabas fracas e as sílabas tônicas são as sílabas fortes. E em todas as palavras da língua portuguesa eu sempre vou ter uma mais forte que a outra. Ou seja, em uma palavra eu sempre tenho a minha sílaba tônica, seja ela qual for. Então ali eu tenho um conceito de sílaba, que é o som, o conjunto de sons da palavra que é pronunciado em um só impulso da voz. Nós vimos isso em fonologia. Cada sílaba tem um som que nós conseguimos perceber quando falamos, quando pronunciamos, e a sílaba ela é importante porque quando você quer saber qual que é a sua sílaba tônica, você vai falar a palavra, e se você não conseguir identificar, você pode fazer o quê? Separar a palavra em sílabas, porque assim facilita, você consegue entender melhor qual que é aquela sílaba tônica. Se você ainda não consegue perceber, é só você chamar a palavra. Como assim? Por exemplo, secretária, eu vou chamar essa palavra. Secretária. Eu chamo mesmo, eu grito minha secretária. Então, qual foi aquela que deu aquele impulso mais forte? Foi o tá. A mesma coisa, ó, secretaria, secretaria. É diferente de secretária. Então, o ri aí ficou mais forte. Então, de uma para a outra, a minha sílaba tônica mudou. Então, se eu não sei fazer isso ainda, é só eu fazer esse chamamento igual eu fiz. Como se eu chamasse o nome de alguém. Adriana, vem aqui, tá vendo? Adriana. Então, o an soa mais forte. Miguel, né? Miguel é o mais forte. Né? Patrícia, ó, o tri, tá vendo? Pietra, Mariana, Bruno. Então, todas as palavras, Mateus, né? E ainda faltou uma Maria Eduarda. Então, todas as palavras que eu falo, eu sempre tenho aquela sílaba forte. Então, quando eu não souber qual é a minha sílaba forte, é só eu fazer esse chamamento. Pode ser em pensamento ou pode ser falando mesmo, tá? Então, sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior intensidade de voz em uma palavra, ok? Identificamos a posição da sílaba tônica de uma palavra contando as sílabas do fim para o começo da palavra, ou seja, do fim da direita para a esquerda, tá? Ou seja, da direita para a esquerda. Esse procedimento facilita a classificação da palavra
quanto à posição da sílaba tônica, pois na língua portuguesa a sílaba tônica está sempre entre as três últimas. Então, dependendo da posição que a sílaba tônica ocupa nas palavras, estas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, observe. Então, eu tenho ali, compreensão, minha última sílaba forte, ou eu posso dizer que é a minha primeira contando da direita para a esquerda. Eu acho que é até mais fácil e facilita mais. Se eu conto da direita para a esquerda, então compreensão, o são é a primeira da direita para a esquerda. Então, minha oxítona. Descadeirado. Ele fala ali penúltimo, mas eu posso falar que é a minha segunda sílaba mais forte, paroxítona. Idêntico, antepenúltimo ou a terceira sílaba mais forte. Então, é a minha proparoxítona. Para saber se eu classifico em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, eu fiz um esquema aqui para vocês que eu sempre ensino os meus alunos dessa forma. Então, eu vou ensiná-los também dessa forma, que vocês são os meus alunos, não é isso? Então, quando eu falo assim, eu tenho uma escada e quando você sobe essa escada, você vai fazer o quê? Você vai contar os degraus dessa escada, não é isso? Então, eu tenho a primeira, a segunda, a terceira. E tem a quarta, a quinta, a sexta. Só que para nós vamos parar na terceira escada. Então, a minha primeira escada, contando da direita para a esquerda, ela sempre vai ser oxítona. A minha segunda escada, contando da direita para a esquerda, vai ser paroxítona. E a terceira escada, contando da direita para a esquerda, sempre vai ser proparoxítona. Se eu tiver uma escada maior, ou seja, uma palavra com 4, 5, 6 sílabas, não preciso mais contá-las. Por quê? Porque na língua portuguesa, a nossa sílaba tônica só vai até a terceira escada. Ou seja, o que isso significa? Significa que a quarta, a quinta e a sexta nunca vão ser a minha sílaba tônica, tá? Por quê? Porque toda proparoxítona é acentuada. Então, eu tenho minha sílaba forte ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Nunca da quarta em diante. Quarta, quinta, sexta. Sempre até a terceira. Então, para explicar melhor e para vocês compreenderem melhor, sempre explico dessa forma. Eu vou olhar sempre só até a minha terceira sílaba, contando da direita para a esquerda. Olha esse exemplo ali, compreensão. Eu tenho 4 sílabas. Descadeirado. 5 sílabas. Se não fosse o A mais forte, tinha que ser o D. Por quê? Porque não poderia nunca ser o K nem o D. E se fosse o D, teria que ser acentuado. Porque, terceira sílaba, proparoxítona, sempre acentuada. Mas ela é a segunda, então é uma paroxítona. A mesma coisa aqui, eu tenho 4 sílabas. E se fosse até atrás aqui, a mais forte, teria que parar aqui no máximo. Então, sempre você vai contar a primeira, a segunda, a terceira. Pronto, não pode ser as outras, se tiver mais de 3. E você vai olhar qual que é mais forte entre essa primeira, segunda e terceira apenas. Facilita para nós, porque toda vez que tiver acento na terceira, de cara você vai saber que é proparoxítona. Então, a dificuldade maior é identificar se ela é oxítona ou paroxítona. Por quê? As paroxítonas e oxítonas nem todas são acentuadas, elas seguem uma regra. Então, uma dica é lembrar da escada. Primeiro andar, oxítona, ou seja, a sílaba tônica sendo a primeira mais forte, sempre será oxítona. Lembrem-se sempre, contando da direita para a esquerda, da última sílaba, né, que seria da primeira sílaba, mas que seria, na verdade, a última, ou seja, da direita para a esquerda, tá? A segunda escada, paroxítona, ou seja, a segunda sílaba forte. E a terceira, proparoxítona, é acentuada e sempre na terceira sílaba. Então, primeira, segunda, terceira. Contando sempre, nos meus exemplos, aqui, de trás para frente. Então, aqui, órgão, segunda sílaba forte. Quando eu tenho um acento circunflexo ou agudo, sempre será a minha sílaba forte, tá? Se eu tenho acento circunflexo ou agudo, essa sílaba minha que será mais forte, estando na primeira, na segunda ou na terceira sílabas. Então, quando eu tenho tio, mas aqui eu tenho acento, o acento predomina. Se eu tenho uma palavra, por exemplo, coração, que não recebe acento gráfico,
mas o ão recebe o tio, então vai ser no ão, tá? Mas quando eu tenho acento, vai ser sempre no acento. Acento gráfico na língua portuguesa só pode ser circunflexo ou agudo, ok? Então, o que é a segunda sílaba forte? Órgão, paroxítona. Eu separei e vi que ela está aqui, ó, na segunda. Lembra da escada, segunda paroxítona. Caderno não tem acento, mas quando eu falo caderno, aqui, ó, o der é mais forte. Paroxítona, segunda sílaba forte, sempre contando da última para a primeira, ou seja, da direita para a esquerda. Então eu falo aqui que é a última quando eu vou contar, mas na verdade para mim ela vai ser sempre o quê? Primeira, segunda, terceira, de acordo com a escada. Café, primeira sílaba forte, é acentuado, fácil de identificar. Aqui, ó, primeira sílaba, oxítona. Abacaxi não tem acento, mas quando eu falo abacaxi, o x soa mais forte. Então, primeira sílaba oxítona. E lâmpada, quilômetro, pássaro, pêssego, todas proparoxítonas, porque todas são acentuadas na terceira sílaba, tá? Sempre. Então, ó, terceira proparoxítona. Lembrem-se sempre de contar da direita para a esquerda para a sua escada dar certo, ok? Eu coloquei para vocês aqui só as regras de acentuação. É para decorar? Não, é só para vocês saberem mesmo quando eu tenho oxítonas acentuadas. Então vai ser quando elas são terminadas em A, E, I, O, em ou ens, né? E os seus respectivos plurais, as, es, os ou ens. Tá vendo? Então, parava, tapar também, entre nós. Todas essas vão ser acentuadas e vão ser sempre o quê? Oxítonas, ok? As paroxítonas são maiores, igual eu falo com vocês, nunca decorar, memorizar. À medida que você vai escrevendo, você vai lembrando. Ah, é acentuada porque é uma paroxítona, por exemplo, terminada em R, S em N, né? Em L, em X, em I ou Is, em US, em ou uns, em PS, em AN ou ANS. Vendo? Então, quando eu tenho essas terminações, minhas paroxítonas são terminadas, sempre na segunda sílaba. Tá? Tenha 4, 5, 3, 2, sempre na segunda, quanto paroxítonas, ok? E as proparoxítonas são as mais fáceis, porque quando for a terceira sílaba mais forte, de acordo com a escada, sempre serão acentuadas. Então, quando eu tenho palavras acentuadas, é mais fácil para eu fazer a minha classificação. Por quê? Porque sempre vai ser aquela sílaba que está acentuada mais forte. Aí eu só vou ter que lembrar da minha escada, da direita para a esquerda, primeira oxítona, segunda paroxítona e a terceira proparoxítona. Essa escada aí eu coloco sempre para vocês lembrarem, para facilitar para vocês, ok? Então eu queria relembrar isso com vocês. Caso vocês não tenham entendido, voltem à videoaula para entender. Quando eu digo aqui que essas terminações são acentuadas somente quando forem paroxítonas, porque, por exemplo, igual fácil é terminada em L, é paroxítona e é acentuada. Mas eu tenho muitas palavras terminadas em L que não são acentuadas. Por quê? Porque não são paroxítonas, e sim oxítona, a primeira sílaba. Por exemplo, resolveu, né? Não, resolveu terminado com U, o L é no meio, então não conta. Provável é acentuado. Cascavel, isso, cascavel, o nome de uma cobra. Cascavel, olha só, quando eu falo a palavra, chamo a palavra, cascavel. Então, vel é mais forte, é terminada em L e não é acentuado. Por quê? Porque sendo a primeira contando de trás para frente mais forte, ela vai ser sempre o quê? Oxítona, tá? Aqui, ó, primeira oxítona. Então, quando eu falo cascavel, o véu é mais forte. Primeira, da direita para a esquerda, oxítona, e não paroxítona. Então, quer dizer, nem todas as palavras terminadas aqui, ó, com essas terminações são acentuadas. Vão ser quando a sílaba delas forem mais forte. No caso das oxítonas, sim. Sempre que for terminado com A, E, I, O, em e ens mais forte vão ser o que? Oxítonas, tá? E as proparoxítonas não tem regra.
todas são acentuadas na terceira sílaba, contando da direita para a esquerda. Se você contar, eu não gosto de ensinar contando dessa forma aqui, ó, porque se você contar daqui para cá, você vai contar assim, por exemplo, se for uma proparoxítona igual aqui, aí você vai contar assim, primeira, segunda, terceira. Então você não vai contá-la como proparoxítona, porque ela não vai estar na terceira sílaba forte, contando da primeira para a última dessa forma. Então por isso que eu gosto sempre de contar daqui para cá, ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu deixei umas atividades do caderno de atividades da página 33 até 37. A 36 é só leitura e tem uma também aqui, se eu não me engano, a 34 é interpretação de texto, então também é só leitura, ok? Façam as atividades. Na próxima aula eu farei a correção. Lembrem-se, juntos no caminho certo.